Gente, bom dia, eu tô gravando aqui o meu canal. Tô dentro de um barco indo pra prainha. Já falei aqui, tô voltando a falar. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Gente, eu venho falando, mas hoje não é só eu que falo, no Brasil inteiro e no mundo. A doença do bolsonarismo no Brasil é assustador. Eu já disse também que o bolsonarismo mata e se mata, e nós já vimos isso. Em Belém, o cara se jogou da ponte. Em Curitiba, o cara morreu de fome, sendo que ele era rico, para dizer que no governo Lula as pessoas passavam fome. E aquele outro que se matou lá em Brasília, naquela bomba. Olha o que está acontecendo. O que eu vou falar aqui, vocês podem pensar até que é conversa fiada minha. O cara, essa semana, deixou a noiva dele no altar. Você sabe por quê? Porque ele descobriu que ela era canhota. E ela movimentava, faz as coisas só com o braço esquerdo. Aí ele meteu na cabeça dela que ela era petista, comunista e por aí vai. Tá. O outro, casado, fez uma cirurgia para tirar o testículo dele do lado esquerdo. Por quê? Porque ele meteu na cabeça dele que o filho dele ia nascer comunista, ia nascer petista. Você pode pensar que é conversa fiada. Eu já contei e vou repetir aqui, de novo. Embarcou uma menina, uma mulher, em Santarém, sendo que ela vinha para Juruti. Ela entrou no barco, na testa dela tinha 666, eu amo o mito. Essa mulher ficou na rede, não se levantou, as pessoas começaram a tirar a rede de perto dela. Ela ia ficar em Juruti, não ficou, passou direto para Manaus. Isso daí, gente, nada mais, nada menos que a loucura que está se instalando definitivamente com esse pessoal. Chega a ser assustador. Eu volto a dizer aqui do psiquiátrico que eu conheci em 2018, no SECOM, que é um centro de referência do câncer que tem em Manaus. Ele já vinha estudando as movimentações das pessoas, principalmente dele, do Bolsonaro, que ele comparava ao Hitler. O Hitler, aquele da nazismo na Alemanha. Ele dizia que ia acontecer praticamente não a mesma coisa, mas que o bolsonarismo ia se tornar uma doença e uma seita virtual. E é isso que está acontecendo. Essas pessoas que seguem o Bolsonaro hoje, eles estão numa seita e não percebem. E é por isso que as pessoas dizem que o bolsonarismo ele está num Brasil paralelo. Eles vivem numa bolha que é só deles. Eles não estão vendo o que está acontecendo aqui fora. E os políticos bolsonaristas, os pastores bolsonaristas se aproveitam dessa demente mental que esse pessoal se encontram para abusar deles, se aproveitar e tirar ganho político em cima disso. Vejam bem, esse pastor, deputado federal do PL, que foi pego, que agora não foi só 430 mil, foi 470 mil que encontraram na casa dele. A defesa dele é um absurdo. A gente vê que ele está mentindo, não tem lógica. Mas por que ele mente? Por que ele faz isso? Exatamente porque ele sabe que os discípulos da seita vão defender ele e vão acreditar nele. Por isso ele faz isso. Olha só, outra situação bem clara. O Flávio Bolsonaro é candidato a presidente do Brasil. Porra, esse rapaz não era para estar nem com 1%. Não era para estar nem com 1%, gente.
cara tá com 30 e pouco por cento. Porra, que povo é esse, cara? Que história é essa, gente? Eu acho muita, mas muita irresponsabilidade dessas pessoas que pensam em votar num moleque desse. Cara cheio de processo no Supremo, foi filmado sacando dinheiro, ficou quase 1 hora no caixa eletrônica sacando dinheiro de rachadinha, todo o Brasil viu. Aqui no meu estado, Amazonas, o Flávio Bolsonaro já deu declarações que é contra a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é o polo de sustentabilidade da economia do Amazonas. Mas o eleitor não está vendo isso, não. Todos que moram em Manaus sobrevivem da Zona Franca de Manaus. Todos, é a nossa economia. E eles não estão vendo que se esse cara, Deus o livre, acontece uma tragédia de ele se tornar presidente do Brasil, esse polo vai acabar. Vai acabar. Claro que vai acabar. Primeiro, o pai dele, o Bolsonaro, tentou em 4 anos acabar com a Zona Franca de Manaus. E praticamente ele acabou com o polo de concentrado. O polo de concentrado praticamente não existe mais em Manaus, com exceção da Coca-Cola. Entendeu? Porque o Bolsonaro fez uma medida lá que praticamente acabou. Pô, então o eleitor não está vendo um negócio desse, cara? Não, ele não está vendo, porque a doença que se chama Síndrome de Estocolmo não deixa essas pessoas verem o que está acontecendo. Síndrome de Estocolmo é a doença que você me maltrata, você me tortura e eu continuo te idolatrando, eu continuo te amando. É isso, gente. Ontem no Maranhão, olha só, a justiça lá, o Tribunal de Justiça, prendeu 14 vereadores, o prefeito e a vice-prefeita. Você vai ficar surpreso que eu vou falar? Eu não fico, não. Todos bolsonaristas, todos, de 2 partidos, do União Brasil e do PL. Que eu volto a falar, eu não sei por que esse partido PL ainda não foi cassado o registro dele no Superior Tribunal Eleitoral. Eu não entendo, cara. Essa emenda secreta foi eles que fizeram. O Bolsonaro e o Lira. O Lira me parece que é do PP, que é outro partido também que deveria ser extinto no Brasil. PP, não é o PT, é o PP. Aí eu me pergunto, quem é o culpado disso lá no Maranhão? Quem é o culpado disso? É o eleitor. É o eleitor que é o culpado disso. Essas prisões foram numa cidadezinha, humildes. Mas aquilo que sempre digo, o pobre nunca ele vota numa pessoa igual a ele. Sempre ele vota no rico que explora ele. Sempre é assim. A gente tem aí o espelho no Congresso Nacional. A maioria absoluta é de empresários. É bancada de latifundiário, é bancada de não sei de quê, é bancada... Mas a gente não vê a bancada dos trabalhadores. A gente não vê isso daí. E quem mais sofre com isso? Quem é? É o trabalhador. É o trabalhador que sofre com isso. Vai ter a votação para acabar com 6x1. O trabalhador ter mais tempo de ficar com seus filhos, ficar com sua esposa. É bom para a saúde dele. O que vai acontecer? O cara que esse trabalhador votou, vai votar agora contra ele. Não tenho nem dúvida disso. Vai votar contra ele. Aí vai ver a eleição, esse trabalhador vai tornar a votar no cara. Vai tornar, olha só, a família do Bolsonaro, com exceção daquela garotinha, todos são políticos. Quem é que vota neles? O eleitor. O eleitor que vota nele. Então é o eleitor que é o culpado de tudo isso que está acontecendo. Eu já falei aqui e volto a falar, as eleições de 2026 vai ser as eleições
mais importante da história do Brasil. Vocês sabem por quê, gente? Vocês sabem por quê? Esse pessoal da direita, eles não estão preocupados com quem vai ser o presidente da República em 2026. Eles estão preocupados em ter a maioria no Senado e na Câmara, para eles poderem, de vez, acabar com a Polícia Federal, acabar com o Supremo. Quando eu digo acabar, gente, não é fechar essas instituições, é enfraquecer a tal ponto que eu acho que nem os funcionários vão querer ficar na Polícia Federal, os ministros no Supremo talvez, e mais a Receita Federal também. Eles estão de olho na Receita Federal. E eles tendo a maioria nessas duas casas, Senado e Câmara, eles vão fazer o que eles entenderam, o que eles quiserem, eles vão fazer. Então essa decisão está em nossas mãos. Está em nossas mãos, gente. Vamos prestar muita atenção, volto a dizer. Vai ser a eleição mais importante para o Brasil. Vai ser as eleições de 2026. Então vamos ficar de olho, muito de olho aberto, porque esse pessoal que é maltratado, que são muitos, eles vão de novo votar em toda essa cangalhada. Em todos. Por quê? Porque é uma doença. Eles têm esses caras como o Deus deles. Entendeu? Tem outra situação. Tem gente em Manaus, eu já vi falar, que vai se mudar de Manaus porque ele descobriu, que ele não sabia, mas Manaus fica do lado esquerdo do rio Amazonas. Então, como ele mora em Manaus, ele acha que ele é esquerdista, que ele é comunista. E esse cara me falou, ele vai para Santa Catarina, porque Manaus fica do lado esquerdo. Para vocês verem como está a situação mental desse pessoal. Essa questão das sandálias havaianas. Porra, eu me lembrei agora, gente. Vocês se lembram de um comercial da Bombril, que aparecia aquele careca com um cigarro na boca, com o chapéu do Che Guevara? Não é cigarro não, aquele que tem na Cuba, me esqueci agora o nome. Ninguém falou nada, ninguém criticou, gente. Vocês se lembram? Era do Bombril o comercial. Era da Bombril comercial. Cara com um cigarro na boca, aqueles que o Fidel Castro fumava, que o próprio Che Guevara fumava, e o chapéu com a estrela. Passou por muito tempo esse comercial no Brasil. E pronto, normal. Mas se fosse hoje, gente, se fosse hoje o comercial da Bombril, com um cara com o chapéu do Che Guevara na cabeça, ia ser a mesma coisa que está acontecendo com as sandálias havaianas. Sendo que pior, porque das sandálias havaianas não tem nada a ver com esquerda nem com direita. A pessoa que faz o comercial, ela diz: não vou entrar nem com o pé direito e nem com o pé esquerdo. Vou entrar com os dois pés no ano de 2026. Mas eles estão tão loucos, tão doidos, que eles não sabem mais nada, que pensam que o comercial da Havaiana está sacaneando com eles, com o pessoal da direita. E o pior de tudo, gente, a direita sempre teve no Brasil, mas era uma direita consciente, cara, que inclusive votavam muitas vezes a favor dos trabalhadores, alguns parlamentares da direita. Mas esses que estão aí não sabem porra nenhuma de direita, de esquerda, de ditadura militar, de democracia. Eles não sabem. São pessoas que foram eleitos pregando a violência. Bandido põe bandido morto, negro tem que morrer, índio tem que morrer, a Amazônia tem que ser devastada para gerar emprego, não sei o que. Mas não entendem nada do que estavam falando. E está aí o resultado. Hoje nós temos o pior Congresso Nacional
desde a redemocratização, é esse Congresso que nós temos hoje, Câmara e Senado. Os caras só votam contra o povo brasileiro. E uma parte do povo está reagindo, mas a outra não consegue reagir. E, inclusive, apoia, como aquela votação que eles votaram contra tirar o imposto dos produtos das cestas básicas. O pobre aprovou isso daí, gente. E o pior é que o produto que vem na cesta básica, o rico não usa, é o pobre que usa. Ou seja, pobre amaldiçoando o pobre. E ele mesmo, porque ele sofre a consequência disso. É ele que sofre. Eles apoiam os caras que querem acabar com a Amazônia. Só que quando vem esses temporais, esse negócio todo, essas enchentes, o caralho, quem sofre é o pobre de novo. Sabe por quê? Porque o rico não mora em área que alaga. O rico não mora em área que vai cair árvore, barranco na casa dele, não, babaca. Pobre besta que pensa que é rico. Não, são os ricos que dematam a Amazônia. Eles que destroem o meio ambiente, mas eles praticamente não sofrem com as consequências. Quem sofre é você. Você que apoia esse tipo de gente. É você que apoia esse tipo de gente que sofre. Claro que não é só você. O outro lado, nós também sofremos. Nós que não apoiamos eles, nós sofremos também. Tá bom, gente? Hoje é isso. Vou continuar minha viagem aqui. Estou dentro de uma embarcação, de um ferryboat que se chama Amazon Star. Vai para sair de Manaus, Belém. Só que eu fico no meio da viagem. Vou ficar em Prainha, uma cidadezinha aconchegante que fica abaixo de Santarém. Mais uma vez, um Feliz Natal.